Lucifer é uma série bem gostosinha de ser assistida e essa primeira parte da quinta temporada teve seus altos e baixos, mas o final mesmo foi bem uau. Eu acho que vocês devem ter tido a mesma reação que eu e no vídeo de hoje vou falar sobre essa quinta temporada parte 1 com spoilers. Então se você ainda não assistiu, já sabe que vai ter spoilers, porque eu vou falar de todos os episódios, falar o que eu gostei, o que eu não gostei, tudo nesse vídeo. Então vamos lá. E aí pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Lucifer, essa série do diabão da Netflix. Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Todo mundo deixa aquele like que me ajuda demais aqui a preparar sempre mais conteúdos pra vocês. E também se vocês gostarem do meu conteúdo, compartilha pros amigos pra eles também conhecerem o canal. Também eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa temporada. Então coloca lá nos comentários porque eu quero muito ler a opinião de vocês. E coloca também o que vocês esperam pra parte 2 dessa quinta temporada, que deve chegar lá em meados de 2021. Vamos lá falar sobre Lucifer. Uma coisa que eu gosto muito em Lucifer, no geral, são os personagens. E é aquela coisa, nós estamos há 5 anos acompanhando a jornada de todos eles, e é incrível que eu ainda me surpreendo com algumas coisas, e eu gosto de ver o desenvolvimento desses personagens a cada casinho da semana que a gente vê a cada episódio. E tudo bem, vai, a maioria das traminhas da semana são aquelas traminhas requintadas de série CSI ou de Criminal Minds, que a gente já viu várias e várias vezes. Principalmente final de temporada do Serial Killer, que meu Deus, eu vi 2 episódios ali que foram bem Criminal Minds, eles pegaram mesmo a trama, jogaram aqui e falaram, ó, a gente não liga de copiar não, a gente copia mesmo. Mas assim, os casinhos da semana estão ali pra encher linguiça. Porém, eu ainda acho que aqui em Lucifer a gente desenvolve muito dos personagens nesses casos, e principalmente nessa primeira parte, onde a gente conseguiu ter um background interessante sobre a Menadiel, onde a gente também viu uma outra face do Dan, que eu acho que tava faltando nas temporadas anteriores, né? Antes ele era um alívio cômico total. Nessa temporada eu senti que ele teve uma carga dramática um pouco maior. Então a cada caso da semana, todos eles passam por dificuldades, resolvem essas dificuldades, é claro, mas eles se desenvolvem e a gente engrandece ali os personagens. Então isso é uma das qualidades que esses casinhos da semana proporcionam pra gente. Nessa temporada a gente começa com Lucifer no inferno depois dos acontecimentos da 4ª temporada, e a gente percebe que ele tá torturando ali um cara logo no começo, e esse mesmo cara tá sendo investigado pela Chloe porque ele foi assassinado. A partida do Lucifer na temporada anterior deixou uma marca ali em todo mundo, e todo mundo realmente tá sentindo muita falta dele, né? Ele realmente faz muita falta no arco ali de investigativo da temporada, mas não só a Chloe tá realmente ali sentindo um rombo no coração dela, como também a ela sentiu que o Lucifer não deu uma despedida adequada pra ela e simplesmente foi embora. E falando em ela, eu fico muito chateado que a gente assistiu essa quinta temporada, toda essa primeira parte, e aí a gente chega no final e eles não contaram pra ela que o Lucifer é o diabo. Então assim, gente, já passou da hora de contar pra ela. Eu já imagino o entusiasmo dela de saber que ele era o diabo. Eu acho que ela ia ficar muito entre crença e entre gostar muito do Lucifer. Eu acho que ela ia dar uma surtada no começo, mas ia ser uma surtada legal, que é desenvolver arcos de episódio. Eu ficaria feliz em ver a ela sabendo do Lucifer. A Maisie também é uma personagem que senti muita falta do Lucifer, né? Principalmente porque ela era fiel escudeira lá no começo da série, então eles tinham uma relação muito forte, e quando o Lucifer vai pro inferno e nem ali fala com ela, ela fica muito chateada, e a gente vê tudo isso aí repercutindo depois também quando o Lucifer volta pra Terra. Então a gente percebe que depois que o Lucifer foi embora, a Maisie até se aproximou um pouco mais da Chloe, porque as duas estavam sentindo muita falta dele, e aí elas começaram a trabalhar juntas na polícia pra resolver os casos, e até que foi uma interação legal ali das duas, né, ver as duas juntas resolvendo casos, porque a Maisie é meio que a policial maldosa e a Chloe é a policial boazinha, então funcionava a dinâmica das duas. Dinâmica essa que até rendeu um beijo, que eu achei um pouco estranho, mas assim, foi interessante pra trama das duas pra ver o quão abalada a Maisie tava com a partida do Lucifer. E também a gente viu que a Maisie sentia a falta da Eva, que ela teve um relacionamento ali no final da 4ª temporada, e a Eva simplesmente não apareceu nessa quinta. Então a gente percebe que a partida da Eva também impactou muito ali nos sentimentos da Maisie, porque ela realmente gostava da Eva.
E falando em Eva, eu sinto falta dela, eu gosto da personagem e não gostei que eles tiraram ela dessa forma aí da série. Eu acho que ela seria uma boa adição pra essa quinta temporada, principalmente por causa do entusiasmo dela, que eu acho que é muito parecido com o da Ela. E no final do primeiro episódio a gente tem a chegada do Miguel, que é o irmão gêmeo do mal do Lúcifer, né? Ele é um cara que gosta de espalhar o caos. E ele espalha o medo, né, pra fazer esse caos acontecer. E a gente percebe que ele já chega chegando, dando beijo na Chloe. E aí eu fiquei meio que assim, que merda é essa? É Lúcifer, né? Lúcifer, o que tá acontecendo? E a partir da dinâmica dessa chegada repentina desse tal Lúcifer, a gente chega no segundo episódio com a Chloe se questionando sobre esse Lúcifer tá diferente do Lúcifer que ela conhecia. Esse cara aí que chegou na vida dela não parece muito ser o Lúcifer. Ela até questiona isso com a Linda, fala que ele tá diferente. E ele até mente pra ela ali nos momentos quando ele fala o porquê que ele desapareceu e não avisou ela. E aí a Chloe fala, tipo, mas o Lúcifer não é de mentir, por que ele mentiu? Então ela começa a se questionar ali do porquê o Lúcifer tá tão diferente. Eis que então isso sobe precedentes, né, pra ela descobrir que não era o Lúcifer e era o Miguel, mas no meio disso a Maisie descobre que era o Miguel, e aí os dois começam ali a discutir sobre o porquê que ele apareceu, e o Miguel até fala que ele quer meio que irritar o irmão dele, basicamente, né, ele quer meio que pegar a vida do Lúcifer pra fazer o Lúcifer voltar. E aliás, desde a primeira aparição aí do Miguel, eu já acho que ele quer pegar o trono do Lúcifer lá no inferno e tomar conta, porque ele apareceu do nada com um plano misterioso e esse plano eu acho que é tomar tudo que o Lúcifer tem. No final desse episódio, então, depois de muito desenvolverem o caso da semana, a Chloe acaba descobrindo que o Lúcifer na verdade é o Miguel, e aí ela pede explicações pra ele até fala que na verdade Deus fez a Chloe pra servir o Lúcifer, ela só existe por causa dele, ele conta isso na cara dela, ela fica abismada, e aí o Lúcifer acaba voltando pra Terra, mas não pode deixar o inferno sozinho, então a Menadiel desce pro inferno pra ficar lá tomando conta, enquanto o Lúcifer tá tentando resolver as tretas da vida dele. E aliás, esse foi o episódio mais fraco dessa temporada. E depois dessa descoberta aí no final do segundo episódio, no terceiro a gente percebe a desconfiança da Chloe ali em cima do Lúcifer, porque ela descobre ali os segredos sobre Deus ter feito ela pra ele, e ela não gosta nada disso, porque ela acha que a vida dela até então foi uma mentira, que a vida dela foi toda planejada ali, mas não tem muito sentido todo esse planejamento, então ela não gosta do rumo onde esse segredo levou ela. E essa descoberta dela faz a dinâmica entre ela e o Lúcifer se tornar uma dinâmica bem complicada. E falando na dinâmica dos dois, eles tiveram que resolver um caso juntos, né, que foi o caso ali da morte de um produtor ali da Warner Studios, e esse foi um episódio muito engraçado, porque o caso aí da semana, eu acho que até serviu pra alguma coisa, que foi mostrar um paralelo dos dois personagens, encontrando seus dois personagens num programa de TV que na verdade chamava Diablo. Lúcifer, Diablo, paralelo. O Lúcifer meio que conhecia esse produtor e ele sempre contava as histórias dele pra ele, então esse produtor meio que usou todas essas histórias e criou uma série de TV de sucesso que conta a história de um diabo que ajuda uma policial em casos da semana. Coincidência? Não. Durante o episódio, a Chloe e o Lúcifer ficam meio que lado a lado dos doppelgangers da TV ali deles, então a gente vê muitos estereótipos de série investigativa, a gente vê os personagens da série tentando resolver o caso da vida real, que na verdade é dentro de uma série, vocês entenderam o que eu tô falando. Então foi legal esse Inception aqui dentro, porque funcionou, me fez rir, eu acho que foi um dos episódios mais engraçados, porque os próprios atores ou os próprios personagens e a dinâmica no geral foi legal e até mesmo juntou um pouquinho mais a Chloe e o Lúcifer. E o final desse episódio foi marcado pela luta do Lúcifer e do Miguel ali onde eles se encontram, onde o Lúcifer ganha meio que a luta e corta a cara do Miguel pra ele nunca mais se passar por ele. E o final do episódio já foi aquele final explosivo, porque o Miguel logo falou assim pra Maisie que o Lúcifer tava escondendo uma coisa dela. E a Maisie já ficou tipo super pensativa sobre o que era. E a gente vai pro próximo episódio, que é o quarto, onde é focado na Maisie pra desenvolver ali o background sobre a história dela. Esse quarto episódio foi um episódio preto e branco que eu tinha muita expectativa e eu tava realmente muito ansioso desde quando eles anunciaram, antes de toda a série no geral aí, de toda a temporada, eles anunciaram logo esse episódio. Eu falei, putz, a Maisie é uma personagem muito legal, quero muito ver o desenvolvimento dela. E tivemos um episódio que, pelo menos pra mim, foi uma decepção, porque eu acho que a trama não rodou, sabe? Ficou sempre ali na mesma. A única coisa que eles introduziram aqui foi a mãe da Maisie, que eu acho que
criou o background para as ações que ela fez aí desse momento pro final da temporada, e introduziram também o anel que guarda a imortalidade da mãe da Maisie, né? A gente vê que essa história aí em preto e branco se passa ali na década de 40, e a gente percebe que a mãe da Maisie era uma antiga amiga do Lucifer, que acabou ali meio que abdicando essa imortalidade, colocando no anel, entregando pro Lucifer, porque ela queria seguir a vida dela, construir uma carreira, viver uma vida normal. E pra isso ela teve que abandonar a Maisie. Então, o Lucifer nunca contou isso pra Maisie. Depois que ela descobriu lá no episódio passado que o Lucifer sabia de um segredo dela, ela mandou a Trixie filtrada ali perguntar sobre a história pro Lucifer. O Lucifer contou tudo pra Trixie e a Trixie contou tudo ali pra Maisie. Claro, a Maisie deu um dinheirinho pra Trixie, que a Trixie não é tonta também. Mas o melhor desse episódio, assim, pra mim, foi saber um pouquinho melhor da história do anel, foi interessante. E saber também que o Lucifer tem uma história com esse anel e o porquê dele sempre usar. Ele fala que lembra ali uma velha amiga. Então foi uma coisa que aplicou a história da série. E também ver Trixie e Lucifer juntos, que são assim, ó... eu adoro esses dois juntos, é muito bom ver os dois juntos e eu espero muito no futuro ver um episódio só dos dois. Putz, que dupla. No final desse episódio, a Lilith, que é a mãe da Maisie, recebe a visita dela, né? Mas a Lilith meio que não tá muito afim de ter papo com a Maisie, ela não quer conversar, fecha até a porta ali meio que na cara dela. E a Maisie fica indignada e a gente acaba o episódio e vai pro próximo, onde a gente vê toda a indignação da Maisie sobre saber ali que a mãe dela meio que rejeitou ela. E esse quinto episódio eu acho que foi um dos melhores no quesito de desenvolver o personagem. Foi pra mim o segundo melhor aí dessa temporada, porque ele trouxe toda uma bagagem pros personagens e jogou nas costas deles, e pra mim funcionou super bem. Porque o lado emocional de todos os personagens foi ali um pouco desenvolvido e a gente viu como tudo que eles já viveram impactaram nesse episódio. A gente viu principalmente a história da Maisie ali ser rejeitada pela mãe dela e tentando conversar com a Linda sobre isso, e a Linda falando que entende a mãe da Maisie porque ela também teve que abandonar uma criança. Então a Maisie meio que ficou assim, a gente precisa procurar essa menina e contar pra ela, e elas até encontram, né? Mas a Linda não tá preparada pra se abrir aí pra essa filha que ela deixou no mundo, e a filha dela tá feliz ali, viveu, construiu a vida dela, foi adotada. Então a Maisie meio que tá tentando passar as angústias dela pra Linda também. E nesse episódio a gente vê que a Maisie passa por uma fase de negação muito grande, onde a gente vê ali que a mãe dela acabou de abandonar ela. A gente também vê que a Eva impactou na vida da Maisie porque ela deixou ela repentinamente. E o próprio Lucifer, que foi pro inferno e não falou pra ela que ia. Então a Maisie meio que acha todas as pessoas abandonam ela e ela sente uma solidão interna que ela meio que tenta ali preencher usando a Linda como um tampa-buraco, mas a gente percebe que ela não consegue e ela até desmorona ali nos braços da Linda quase no final do episódio, principalmente quando ela tenta se reconciliar com a mãe dela e percebe que a mãe dela morreu. Esse arco aí das duas serviu muito pra gente ver um pouquinho mais do lado emocional da Maisie, que é uma coisa que a série não aborda muito, eles tentam sempre colocar ela de durona, mas a gente sabe que por dentro ela realmente tem um coração e ela quer ser amada, ela quer ser admirada, ela quer ter ali pessoas que acolham ela. Enquanto a Linda passou por problemas na temporada anterior e nessa também sobre ser mãe. Ela fica ali se questionando se ela é ou não uma boa mãe, se ela vai pro inferno ou não por ter abandonado essa filha. Então a gente também vê o conflito da Linda. E colocar essas duas personagens pra ter toda essa história juntas funcionou muito. E o outro enredo que desenvolveu melhor os personagens foi o enredo com a Chloe e com a Menadiel, que investigaram o caso da morte de uma freira. Essas duas duplas desses episódios foram até que duplas um pouco inesperadas, que eu não esperava que desenvolvessem tão bem juntos. Então eu acho que esse episódio tentou sair um pouquinho do habitual que a gente conhece, como por exemplo Lucifer e Chloe, ou Maisie e Lucifer, sabe? Ou Demi e Menadiel. Eles tentaram seguir em caminhos diferentes, que funcionou muito bem. Até mesmo colocar o Dan e o Lucifer, que nunca foram grandes amigos, pra ficar junto nesse episódio, acabou rolando. Então eles conseguiram fazer essas duplas que eu não esperava,
mas que eu gostei muito de ver. E depois de um dia inteiro resolvendo casos, o Amenadiel e a Chloe têm até um papo sincero ali um com o outro, onde o Amenadiel abre os olhos da Chloe e fala pra ela que é a pessoa que o Lucifer não pode controlar. Então, por esse motivo, o relacionamento dos dois foi verdadeiro, ele nunca controlou ela, ele nunca usou os poderes que ele tem nela, e isso faz com que ela abra os olhos pra ver que o Lucifer realmente gosta dela. Esse episódio então acaba com o Lucifer e a Chloe conversando e colocando os sentimentos ali na roda e falando que um gosta do outro, e foi assim, muito bonitinho. E depois dos dois meio que se acertarem, o sexto episódio mostra o retorno do ex da Chloe, que tá envolvido no caso da semana, que é da morte ali de um DJ, né? E a gente percebe que esse ex tá mal intencionado, porque primeiro ele coloca muitas incertezas na cabeça do Lucifer, e segundo que ele tenta roubar a Chloe de volta pra ele. E nesse episódio também a ela conhece um repórter chamado Pete, que chama ela pra sair. Além disso, desde o episódio anterior, que a Maisie tá se sentindo um pouco deslocada, nesse episódio ela meio que encontra uma pessoa, que no caso é ela, porque ela meio que quer ser aceita pelos outros, ela percebe que ela é a pessoa mais ali aceita no grupo, então ela tenta meio que se transformar numa cópia da ela, e é engraçado ver ela como a ela. Vocês entenderam o que eu quis dizer? E funcionou super pra mim. Eu acho que a atriz que faz a Maisie é muito boa e ela é versátil, então ver ela igual a ela foi bom. A investigação da semana então leva ela, a Chloe, a Linda e também a Maisie a irem ali numa noite das garotas na Lux, onde elas vão procurar ali uma prova que possa ajudar com o assassinato ali do DJ. No final das contas, elas encontram o assassino e depois de tudo isso, a Maisie e também a ela tem um papo ali onde a ela fala pra Maisie que ela ser durona, ela ser casca grossa é uma coisa que torna ela especial e que ela não tem que mudar isso, as pessoas vão gostar dela do jeito que ela é e ela não tem que mudar quem ela é pra agradar os outros. E foi assim, uma coisa que saindo da boca da ela funcionou muito bem. E chegando no final desse episódio, o Dan descobre sobre o Lucifer ser o demônio e ele não fica nada bem aí com essa descoberta, e tudo por causa do Miguel, que tá tramando aquele plano maléfico que a gente nem sabe o que é. E gente, depois de 5 longos anos, finalmente, nesse final de sexto episódio, Lucifer e Chloe finalmente fizeram sexo. 5 fucking anos pra isso acontecer, mas valeu a pena, valeu a pena. A gente então chega no penúltimo episódio aí dessa primeira parte daqui da temporada, onde a gente vê que o Lucifer e a Chloe acordaram depois da noite deles ali, e a Chloe meio que tá com o poder de persuasão do Lucifer, e o Lucifer fica muito preocupado com isso. E mesmo com a felicidade dos dois, o Lucifer tá muito preocupado porque ele precisa que os poderes dele voltem pra ele, porque se a Chloe continuar com os poderes, ela não vai precisar mais dele nos casos, e isso deixa ele ali meio que questionando sobre a utilidade dele ali na polícia. E as primeiras vezes que a Chloe usa esse novo poder dela é no caso da semana, que segue o serial killer que meio que injeta uma coisa paralisante nas vítimas, deixa um lírio na pessoa e deixa a pessoa lá morrer. Então a gente vê a Chloe meio que investigando os suspeitos e usando o poder da persuasão dela. Esse episódio, pra mim, pelo menos, foi um episódio sobre os dois aprenderem a dividir as coisas, né? Porque dividir é uma coisa muito difícil, principalmente quando se trata desse poder. Já o arco que envolve o Dan também tá acontecendo em outra parte do episódio, e a gente vê o Dan indo até o túmulo da Charlotte ali, meio que conversar com ela, né, morta, e ele até agora não superou a morte dela. Eu acho legal eles tratarem sobre a morte da Charlotte ainda, porque a gente percebe que desde quando ela morreu, o Dan não é mais a mesma pessoa, e o Dan tá super preocupado depois da descoberta, né, ele acha que a Trixie e a Chloe, por ficar perto de um demônio, que no caso é o Lucifer, não é uma coisa boa. E quem aparece nessa cena? O Miguel desce do céu e fala que promete ali perdoar tudo que o Dan fez se ele ajudar ele com uma leve coisinha. Em outro momento também, a ela e o Pete ali saem no primeiro encontro deles, onde eles vão numa convenção ali de Jornada nas Estrelas. Eu achei muito legal porque eles usaram meio que orelhas vulcanas e o traje ali da Frota Estelar, e eu adorei. Sempre quis usar um traje da Frota Estelar, aliás. E a Chloe e o Lucifer vão procurar um pouco mais sobre esse serial killer, acham ali um pouco de provas e eles chamam a ela pra ajudar eles. Mas a ela tá no encontro, então ela leva o Pete junto, e ali os 4 meio que começam a investigar, encontram provas, eles conseguem prender ali um possível culpado, só que na verdade esse possível culpado é meio que um copycat. E mesmo depois de prender o assassino, a Chloe meio que fica ainda instigada, achando que tá voltando peça nesse quebra-cabeça e que eles podem não ter pegado a pessoa certa. Ela realmente estava certa. Mas quando parece que o dia ia acabar bem,
o Dan aparece ali na casa do Lucifer e atira nele porque o Miguel, no caso, mandou. A gente sabe que o Lucifer não vai morrer porque o começo do próximo episódio ele já levantando, mas que deu um sustinho deu, principalmente porque ele estava perto da Chloe. Chegamos ao episódio 8, onde é o nosso final dessa primeira parte, e a gente já começa o episódio com o Lucifer ali procurando a Chloe, que foi raptada. No caso, ela não foi raptada pelo serial killer que ela estava procurando, que no caso também era o Pete, o namorado da Ella. A Ella fica super indignada que o namorado dela era realmente o assassino, mas tava um pouco na cara, né, gente? E a Chloe foi raptada pelo Miguel. Isso também tava muito na cara. Esse episódio final aí pra mim foi super clichê, mas tudo bem, o final ali no geral do episódio valeu a pena. Eu só fico um pouco incomodado que eu acho que a Ella no geral serve só como um pêndulo na série, né? Ela vai e volta, mas nunca para em lugar nenhum, ela nunca tem realmente uma parada pra se desenvolver. Eles só usam ela pra criar talvez um caso e depois decepciona ela. Fico muito chateado com isso, eu acho que eles não gostam muito da personagem porque eles fazem ela de tapada várias vezes, isso me decepciona. E eu também acho que o Miguel, que é o grande vilão dessa temporada, pra mim, pelo menos, não serviu muito bem como vilão. Eu não sentia que ele era ameaçador. Sempre quando ele fazia uma maldade, eu já imaginava aquelas novelas da Globo. Vou fazer maldades. Sei lá, não me pegou muito bem esse vilão. E não é porque o Tom Ellis é um ator ruim. Não, imagina, o Tom Ellis é um ator incrível, principalmente o sotaque que ele fez para diferenciar o Lucifer do Miguel. Eu achei que ficou fantástico, um sotaque meio americano no Miguel. Mas eu não gosto de como eles fizeram esse personagem. Não rolou pra mim, não achei ameaçador. Eu acho que a Charlotte, que pra mim foi a pior vilã de Lucifer, foi mais convincente como vilã do que o próprio Miguel. Esse plano que ele fica falando tanto pra mim não serviu muito bem. E eu acho que o grande problema dessa parte aí 1 da 5ª temporada foi o vilão, que pra mim não existiu. Eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho melhor sobre o final e também minhas teorias para uma parte 2 aí dessa 5ª temporada, mas o final no geral mostrou ali meio que o Lucifer, o Miguel e o Amenadiel e também a Maisie brigando. Os 4 estavam brigando, tudo por causa de estava acontecendo durante a temporada. O Amenadiel meio que congelou o tempo ali, né? Meio que o Miguel colocou várias incertezas na cabeça do Amenadiel, fazendo ele meio que pirar. Então, o Miguel foi uma pessoa que causou ali problemas nos personagens. E no final desse último episódio, a gente viu Deus aparecendo e mandando todos os filhos dele pararem ali de brigar, né? Porque ele não gosta de ver os filhos brigando. Esse episódio final, com as cenas de luta e com Deus aparecendo, foi um final interessante pra temporada. Foi um final que me instiga a querer ver uma parte 2, mas ainda tem algumas inconsistências no vilão e também alguns personagens que precisam ser melhores desenvolvidos numa outra parte. Então eu deixo essas ressalvas, falo que eu gostei aí dessa primeira parte da 5ª temporada e tô muito ansioso para uma parte 2. Mas vai ter um vídeo falando sobre a parte 2, então aguardem. Me conta o que vocês acharam aí dessa 5ª temporada, parte 1, coloca lá nos comentários que eu quero saber, deixa aquele like que me ajuda demais. Não se esquece de se inscrever no canal se você é novo. E é isso, gente. Um beijão para todos vocês, até o próximo vídeo e tchau.